Shneur Zalman continua elaborando o assunto da espiritualidade maior presente no dia do Shabat, que impacta o mundo todo e repercute sem dúvida alguma, principalmente nas nossas almas, fazendo com que haja uma elevação maior. Por isso, sobre o dia do Shabat, se fala que é Yom Menucha Ukdusha Le'amcha Natata, que Deus deu ao seu povo um dia de descanso e de santidade e de santificação, e nós vimos que esse descanso, entre aspas, se aplica mesmo ao tipo de trabalho espiritual que é feito e realizado no dia do Shabat, em contraste com os dias de semana, quando lá nós temos que combater o mal. Isso é uma batalha que exige esforço e empenho. Diferente disso, o trabalho no dia do Shabat, o trabalho espiritual durante a oração, é um trabalho harmonioso, tranquilo, feito de forma pacífica, com descanso, repouso e prazer e satisfação. O Alter Rebbe vai elaborar mais esse assunto e vai nos explicar por que de fato não há esse conflito contra o mal no dia do Shabat, e por que no dia do Shabat é um momento de prazer e deleite com a divindade. Continua, Alter Rebbe nos diz: Velachen lora amal beIsrael ki ein avodah bebchinat amal klal. No dia do Shabat, de fato, conforme explicado nos livros místicos trazidos na Kabbalah, o serviço espiritual não requer esforço. O Shabat não é o dia de esforço, empenho ou combate ao mal em absoluto. Shabat é o dia de quê? De ter prazer com a divindade. Rak leitaneg alavaya, conforme está escrito no profeta Isaías, capítulo 58, e lá também ele nos fala que isso é trazido até como parte da mitzvah de santificar o Shabat, bekarata la Shabat oneg. Você deve fazer um chamado para o dia do Shabat, evocando prazer, deleite. Esse é o espírito do dia do Shabat. Então, o Alter Rebbe vai nos dizer que, baseado naquilo que explicamos até agora, que o Shabat é um momento de prazer espiritual, de elevação. Vai nos dizer o porquê disso em termos místicos, conforme explicado na Kabbalah. Be'atam lazeh she'ein tzarich beShabbat libchinat amal v'igia shebechol. O motivo, a razão que no dia do Shabat não é necessário esse esforço e empenho. Por que nós nos esforçamos e empenhamos nos dias de semana, durante a reza, etc. Porque, como já explicamos outras vezes, nós somos criaturas terrestres no mundo, a nossa alma está investida num corpo, incorporada num corpo físico, num mundo materialista, etc. De forma sensorial a gente não capta espiritualidade, muito menos divindade. Então, para nós é até difícil, pensamentos abstratos, se concentrar, fixar a mente, grandeza de Deus, coisas divinas. Isso é muito distante de todos nós. Por isso, mais ainda dias de semana que a gente está com agenda cheia e compromissos e contas a pagar e afazeres comerciais e coisas de negócios. Então, mesmo no horário da reza, para a pessoa conseguir, durante aquela hora, durante aqueles minutos, conseguir se concentrar, conseguir se desvincular, se desprender do plano terrestre, conseguir direcionar sua mente, seu coração para coisas mais elevadas, isso é uma guerra. A pessoa tem um conflito interno muito grande, a pessoa tem que se superar, não é? Isso exige um esforço muito grande por parte de cada um de nós. Por isso, durante a semana, de fato, esse trabalho é considerado um trabalho que vem com esforço, com empenho, como o trabalho de um servo, etc. No Shabat, diferente disso, nós falamos que não há lugar, não há necessidade, não há nem lugar para esforço e empenho nesse sentido. Shabat não é o dia de esforço, até no sentido espiritual, como nos dias da semana, e sim um dia de prazer e deleite. Por quê? Aqui ele nos inova, nos traz mais um conceito baseado na Kabbalah, que Hinei Shabbat Otiot Tashev. As letras que compõem, as três letras que compõem a palavra Shabbat em hebraico, Shin, Beit, Taf, numa outra combinação, elas formam a palavra, conforme trazido nos livros místicos, a palavra Tashev. Tashev significa restituir, fazer voltar. Lehashiv, quando
uma coisa estava fora do lugar, por exemplo, e recolocamos no seu devido lugar, fazemos ela voltar para o seu devido lugar, então isso significa tashev lehashiv, fazer ela voltar. O que isso significa? O que isso tem a ver com o dia do Shabat? Então explica a Kabbalah no que consiste essa restituição, esse devolver ao devido lugar. Tashev hainu shemeshivim davar limkomo arishon. Assim como restituir, fazer voltar, significa colocar no seu lugar original. A mesma coisa também consiste o conceito de Shabat em relação a Deus. Nós falamos, assim diz a Torá, em relação a Deus, logo no Gênesis, por que o dia do Shabat foi santificado, Kivô Shavat. Nesse dia, por assim dizer, Deus descansou, se absteve de trabalho de criação. Shebeyom HaShabbat, mas como nós falamos, a palavra Shabat tem a ver com Tashev, que significa restituir, em outras palavras, nesse dia, e não só no 7º dia do Gênesis, não só no Shabat da criação, mas essa mesma energia, essa mesma ideia se renova e se repete a cada Shabat, a cada semana. Nesse dia, não só que Deus, entre aspas, repousou, mas como nós falamos, nesse dia Deus restituiu, fez voltar a luz divina, a energia divina, à sua fonte original, ao seu devido lugar. Isso é o que aconteceu no primeiro Shabat da criação e acontece todo o Shabat até os dias de hoje. Shebeyom HaShabbat haor Eloki shav ve'oleh limkoro. Ou seja, no dia do Shabat, a luz divina, a energia divina, ela é restituída ao seu devido lugar. Ela volta a se elevar em direção à sua fonte, de onde ela foi derivada. Por isso, de fato, no dia do Shabat, o trabalho espiritual da pessoa, na reza, etc., deve ser feito sem esse esforço, sem esse empenho, conforme ele vai nos explicar a seguir por quê. Quando nós falamos que a luz divina, a energia divina, é restituída à sua fonte, ela volta à sua origem no dia do Shabat, é óbvio e claro que o significado disso, ou seja, a ideia por trás disso não significa que a energia divina é retirada por completo do mundo e das criaturas. Deus nos livre no dia do Shabat. Por quê? Porque o que dá vida, e não só vida, mas existência, o que tira tudo do nada e faz existir, é apenas e tão somente energia divina. Sem energia divina presente no universo, nas criaturas, em todos os seres, tudo desapareceria, não só que tudo sucumbiria, morreria, mas tudo deixaria de existir, voltando ao nada. Então, o mundo se anularia por completo se a energia divina fosse retirada. Né? Então, uma vez que toda a existência do mundo, de cada criatura, é derivada dessa energia divina contida dentro dele. Então, quando nós falamos aqui que a energia divina se eleva no dia do Shabat, não quer dizer que ela vai embora do mundo ou das criaturas, pelo contrário, se eleva significa que ela sofre uma elevação, essa energia continua presente no mundo, nas criaturas, mas, voltando à sua origem, significa que ela se encontra próxima ao nível que ela estava antes de descender a esse mundo. Ou seja, essa energia e essa luz divina presente no mundo no dia do Shabat se eleva a um acréscimo de energia divina, um acréscimo de revelação da luz divina, um acréscimo de divindade no mundo, uma revelação divina no mundo no dia do Shabat. Isso significa que essa luz é restituída, sua origem, ou seja, ela fica mais próxima da sua fonte original e, portanto, mais conectada com a sua raiz, com sua fonte, e isso faz com que brilhe de forma mais intensa a luz divina presente nela. Ele nos explica isso, o Alter Rebbe Behainu shebechol bechinat yeridat hachayut. Na verdade, nos dias comuns, nos 6 dias da semana, há essa energia divina presente no mundo, e é disso que o mundo vive e existe, mas ela desce, essa energia divina, ela descendeu, caiu nesses planos inferiores e de uma forma tal que ela chega aqui ao mundo de maneira encoberta, de maneira oculta, de maneira condensada, diminuída. E essa luz, ela é a fonte da existência, mas ela não está evidente.
tudo existe somente graças a ela, mas ela pode passar até desapercebida, pessoas podem contestar até a existência de Deus, o seu papel como criador, como regente. Por quê? Porque a luz divina, em geral, presente no universo, ela veio depois do Tzimtzum, ela surge para nós somente depois de condensação, de diminuição, de ocultação, de encobrimento. Então, no nível que ela chega aqui, é um nível onde ela está muito reprimida, está muito condensada. Isso que é explicado nos livros místicos, que isso ocorre em geral durante todos os 6 dias da semana, onde essa luz divina presente no mundo se encontra camuflada, se encontra completamente encoberta, a ponto de passar desapercebida. Apesar da energia divina representar Mekor HaChaim, a fonte de vida e existência de todo o universo e de todos os seres, nada existiria, nada viveria se não recebesse essa energia de Deus, Deus que dá origem a tudo e dá vida e existência a tudo. O Meachar, porém, essa energia se encontra como que presa, como que enclausurada. Ela está encoberta pelas crostas, pelas cascas, aquelas cascas que encobrem o conteúdo, e essas cascas representam, no campo das klipot, no linguajar cabalístico, representam as forças negativas, as forças do mal. De forma tal que essa energia divina não se faz notar, ela não se percebe em todos os seres e criaturas aqui, terrestres ou até superiores. Harem Makom. Isso ocorre porque nós vamos ver que nos nomes de Deus, nos chamados nomes sagrados de Deus, existem 7 nomes sagrados, e esses nomes não são apenas sinônimos, não indicam apenas nomes diferentes para momentos distintos, mas conforme explicado na Kabbalah, cada um desses nomes está associado a um atributo divino, a uma forma de atuação de Deus no mundo e do universo. Particularmente, nós encontramos um versículo no Teilim, nos Salmos, número 84, onde se fala que Shemesh u'Magen Havai Elokim, assim como o sol e um escudo, assim também ocorre ou funciona com esses 2 nomes de Deus, Havaye é o tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei, e o nome Eloquim. É sabido que o nome Eloquim está associado com Din, com juízo, Gevurah. E já o nome Havaye, o tetragrama, é o nome que indica revelação e expansão. E aqui ele nos diz, assim como existe a luz solar, então o sol brilha e ilumina, mas se coloca um escudo diante do sol, esse escudo pode ser também uma cortina, ou pode ser uma persiana, né, funcionando como um escudo. Então isso, o sol está presente lá, e o sol está brilhando e iluminando, os raios do sol brilham e iluminam, mas no momento que baixou o escudo, baixou a persiana, a cortina, então isso obscurece o ambiente, né, isso torna escuro. Ele nos diz, da mesma forma, essa é a atuação, na mesma proporção, da mesma maneira, entre esses 2 nomes. O nome Havaiá, o tetragrama, é aquele nome que indica a revelação da luz divina, mas existe um outro atributo da própria divindade, que é baseado no atributo de juízo, de severidade, de Gevurah, que o papel dele é encobrir, ocultar, limitar a revelação, expansão dessa luz divina. Isso que vai nos seguir explicando o Alter Rebbe. Em geral, a luz divina que é atraída para dar existência às criaturas, ela é derivada do tetragrama do nome Yud-Kei Vav-Kei, que inclusive em hebraico é da raiz de lehavot, de dar existência. De lá é proveniente e derivada a existência de tudo, de lá que Deus cria ex nihilo, da energia derivada do tetragrama. Ela, Shachayut Yoredet Alidei Tzimtzumim Rabim. Porém, por que não se percebe isso? Por que essa energia divina não está explícita, evidente, que todo mundo perceba que a fonte de existência de tudo é Deus? Porque ela chega até nós, encoberta, oculta, através de muitas condensações, muitas limitações, de forma tal que ela não seja perceptível às criaturas. E por que isso ocorre?
porque assim como a luz do sol, se ela é muito intensa, ela pode não só deixar de beneficiar, mas ela pode ofuscar ou até cegar. Por isso também Deus, ele limita, oculta a sua luz, a sua energia nesse mundo, e como se oculta? Através da atuação do nome Elohim, que ele funciona como essa persiana, como essa cortina, como o escudo que encobre sobre a energia do nome Havaiá, do tetragrama, fazendo com que se oculte a luz derivada do tetragrama até chegar no nosso mundo.